Irmãos, não mantenhas na web para vós tudo. Não está a fazer esse vídeo na crioulo, não fazer um outro na português, que é um bocadinho diferente desse, mas na português está muito mais detalhado. Para aqueles que gostam de ouvir no análises na português, porque não está escrever lá primeiro, depois não apresentar. E bom não falar ali como não vai explicar nesse vídeo de forma muito simples, na crioulo, com linguagem simples, para poder fazer vós entender. Mas para aquilo, eu tenho que ter um bocadinho de paciência, porque por aí demora um bocadinho. Não pegar sistema de justiça, ok? Existe justiça civil, somos eu estava justiça comum, e existe justiça militar, ok? Mas tanto para a justiça civil como para a justiça militar, e tem um tribunal que está riba de tudo eles, que é o Supremo Tribunal de Justiça, que tribunal de topo no nosso país. Na justiça militar, não tem tribunal regional e não tem tribunal de relação na justiça civil, ok? Tribunal regional e tribunal de primeira instância, tribunal de relação e tribunal de segunda instância. Depois o tem Supremo Tribunal de Justiça. Na justiça militar também, não tem tribunal militar regional, não tem tribunal militar superior. Tribunal militar regional e primeira instância, tribunal militar superior e segunda instância, depois o tem Supremo Tribunal de Justiça. Então, juiz Mamadou Imbalo, que tenta explicar nesse despacho que tenta anular decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Vou prestar atenção, falar e tenta anular. Mas que despacho de Mamadou Embalo é nulo e sem efeito. Ok? Não explica vos. Mamadou Embalo disse um argumento técnico que falaria como se processo nasce de Tribunal Militar Regional e deve de subir para Tribunal Militar Superior, que um tribunal, se não falar, se não, hora que nós estamos a tratar de se não papel de justiça militar, civil, por exemplo, Tribunal Militar Superior é equiparado a um tribunal de relação, que é um tribunal de segunda instância. Ou seja, o juiz Mamadou Embalo está a falar de como se processo nasce de tribunal de primeira instância e tem que passar ainda para um tribunal de segunda instância antes de chegar para o Supremo Tribunal de Justiça. Ok? Esse é um ponto. Até um certo ponto, esse argumento tem lógica, até um certo ponto. Mas tem uma coisa ali que básico, que mesmo com o caseiro jurista, é uma coisa muito básico. Um despacho, um juiz, aliás, que pode produzir um despacho em situação alguma para produzir um despacho para anular um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Esse é básico e que é preciso por ser do jurista possíveis. Nada mais um exemplo para poder fazer comparação da situação. Isso é uma hora que não é empresa, um gestor de nível baixo produziu um despacho de que demite diretor daquela empresa. Vou poder imaginar como é que é possível. Simplesmente que é usurpação de competência. Sim, vai ter outros tipos de crimes que pode cometer, porque a minha jurista não tem nenhuma limitações. Mas, mesmo não sendo jurista, com essa tecnologia que existe, não pode compreender manga de coisas. Então, está a explicar a você baseado também nas limitações, ok? Isso é importante perceber. Mas, como eu falei, tem coisas que é básico, que é preciso ser jurista para tal. Então, abo Mamadou Embalo, vou tecer o argumento, vou falar como na base daquele bom argumento, então, vou anular aquele acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Só que
a bom Mamadou, próprio na tentativa de explicar, busca a própria para entrega a cabeça. Porque, vou falar de como, Tribunal Militar Superior, e por ir comparado a Tribunal de Relação. Mas a bom Mamadou, você viu como Tribunal de Relação e um tribunal inferior ao Supremo Tribunal de Justiça. Que significa de como, se o Supremo Tribunal de Justiça, através dessa Câmara Criminal, não decisão conjunta, um acórdão, porque acórdão e com alguém que está assinado, com um despacho, okay? E uma votação que a gente está bem. Então, um acórdão que aprovado para um Supremo Tribunal de Justiça e que por nunca anulado nem para um Tribunal de Relação que fará agora um tribunal inferior a um Tribunal de Relação, porque Mamadou Imbalo pertence a Tribunal Militar Regional, que é um tribunal muito inferior a Tribunal de segunda instância, antes de chegar para o Supremo Tribunal de Justiça. E uma coisa que é central na toda essa história, mesmo que o processo saiba de Tribunal Militar Regional e subir para Tribunal Militar Superior, último instância, último tribunal que não vai para bananel e nascer do Supremo Tribunal de Justiça. Mas Supremo Tribunal de Justiça nasce acordam e fala de uma coisa que é importante que Mamadou tenta ignorar. E fala de como processo tanto e papel só de caso de Badaba na Walna, que chama caso de Domingos. Mas caso de Badaba na Walna, aliás, com o caso de Domingos, tudo e mesmo caso, e que tem diferença. Então, Supremo Tribunal de Justiça falou como crimes que Badaba na Walna e outros guindes acusado dela, e crimes que podia nem analisado e muito menos julgado num tribunal militar. E tem que ser um caso de um tribunal civil. Ou seja, Supremo Tribunal de Justiça fará Mamadou que se comparsas lá de Tribunal Militar. Falei eles como esse caso ali, em concreto, esse caso que boa acusa dava com outros guintes e que podia analisar no tribunal e que podia decidir no tribunal. E tem que ser um caso que não é tratado no tribunal civil. Então, isso significa como? E que podia nem tratado nem para Mamadou e nem para Tribunal Militar Superior. E tem que levado mesmo diretamente para Tribunal Civil e lá que tem que ser tratado dela. Então, argumento de Mamadou Imbalo de como processo tinha que sair de Tribunal Regional Militar para Tribunal Militar Superior e simplesmente um argumento inexistente. Porque que Tribunal Militar, que Supremo Tribunal de Justiça papia é uma coisa diferente de que Mamadou misti aos pinta. Ok? Então, está claro de como Mamadou mais um viagem produzir um despacho político. Está claro de como tem políticos que estão atrás de Mamadou Imbalo, talvez alguns militares também, não estão a pensar, e que simplesmente estão a pool para ir produzir coisas que ele quer ter competência, despacho que ele quer ter competência para produzir. Nem na selva, e tem regras, que fazem num Estado de Direito. Num Estado de Direito, de que e tem hierarquia de tribunais. A boca pode, diretor-geral, que pode produzir um despacho para falar como inadmitir ministro. Mas naquele país que vou poder uma coisa dessa, diretor-geral está a demitir ministro. Ministro está a demitir primeiro-ministro. Primeiro-ministro está a demitir presidente da República.
naquele país que existe. Só na Guiné-Bissau. É grave que Mamadou faz nesse despacho. É altamente grave. Mas, ora que não me faz interpretação política desse caso, sinceramente, me fica com a impressão de que Mamadou Guintes que fará para fazer é fazer cálculos. Talvez, de como é não conseguir reverter a situação na Supremo Tribunal de Justiça, com a introdução de novos juízes que me leva para o Supremo Tribunal de Justiça, para poder ter maioria. Porque atualmente, na verdade, tem um empate técnico no Supremo Tribunal de Justiça. Não tem 3 juízes que está do lado de direito, de lei, e é que está para defender ninguém, está só para defender lei com sua consciência, e não tem aqueles outros 3 juízes que está a serviço de políticos e de alguns militares. Bom, eles levam mais novos juízes para colocar lá, para poder desempatar tecnicamente. Para cada vez que tem algum problema no Supremo Tribunal de Justiça, algum recurso que levaram para lá, para poder aprovar para defender seus interesses, ou desaprovar a hora que está de acordo, a hora que não vai de acordo com seus interesses. Só que, gosto sim, antes de fazer aquilo, é preciso ainda de ganhar tempo. Como anda logo, mandar rapaz seguinte, para mais viagem, vai meter se cabeça no problema, para produzir esse despacho. Para poder ganhar tempo enquanto ela introduzir novos juízes no Supremo Tribunal de Justiça, para poder ter desempate técnico, para poder ter maioria no Supremo Tribunal de Justiça, e a partir de lá, para poder ter logo controle total de tudo, de situação na Guiné-Bissau, de tudo. Porque a hora que tem controle total no Supremo Tribunal de Justiça, que lá acaba, nesse caso, o Tribunal Militar está sob seu controle, CNE está sob seu controle, é assaltar o Parlamento, é cerca de deputados que o povo elege, é colocar seguintes lá, que é chamado de Conselho Nacional de Transição, e é tomar tudo causa de assalto, tudo ministérios é tomar de assalto, tudo, presidência, tudo é tomar de assalto. O Supremo Tribunal de Justiça tem ainda um empate técnico de 3-3, e está negócio a fazer esforço para colocar mais juízes lá, para poder ter maioria no Supremo Tribunal de Justiça, para decisões por bater tomado a seu favor. Portanto, situação yes. Muito obrigado para vós que acompanhar na tele. Não esperar como não fazer no mínimo, não explica a vós, para vós poder conseguir entender. Não espero como vos entender. Muito obrigado, um abraço de Guiné e de amizade.